Cada independência é uma, não existe correlação perfeita entre esses movimentos que ocorrem na América Portuguesa e na América Espanhola. Mas todos eles possuem muitas conexões, eles se influenciaram reciprocamente. Eles não são ambientes completamente isolados, completamente blindados a influências externas. Todos eles se cruzam. Eu quero mostrar uma imagem aqui, né? É a imagem que todos vocês devem conhecer, né? Olha aí, o quadro Pedro Américo, de 1888, né? Conhecidíssimo, manjado, né? E materializa um conjunto de representações acerca não apenas da independência do Brasil, mas da história do Brasil, né? Esse quadro aí, então, está lá no Museu Paulista, conhecido vulgarmente como Museu do Ipiranga, que é um museu aqui da USP, né? E tem uma sala lá onde esse quadro aí é a menina dos olhos dos visitantes. Na verdade, é a grande estrela lá da visitação ao Museu Paulista é o quadro do Pedro Américo, esse daí, da Independência ou Morte. Faz parte desse manancial imagético que está na nossa cabeça, que paira no ar, nas nossas representações acerca da história, nos sentidos que nós damos consciente ou inconscientemente à história. É uma imagem que paira no ar. É uma imagem, então, que não deve ser novidade para ninguém nessa sala. Obviamente que a gente não vai dizer que todo mundo no Brasil conhece essa imagem, mas é uma dessas imagens muito, extremamente conhecidas. Esse é um quadro pensado e realizado para produzir um sentimento, né? Lógico que vocês vão lá, vocês vão analisar, vão criticar aquilo, mas a função desse quadro, ela é muito mais do que embelezar uma sala, ou embelezar, ou, enfim, deleitar os olhos de um espectador. É criar um sentimento de nacionalidade, de adesão à nacionalidade, que nós poderíamos chamar aqui de patriotismo. E aí lá vem, né, os propaladores de grandes novidades, né, e nos dizem que não, impossível que o grito do Ipiranga tenha ocorrido dessa maneira, não é verdade? Olha lá então que cavalos bonitos, e os cavaleiros todos bem vestidos, né? Os dragões da independência, né? Não era nada disso, a época era muito difícil, então, uma reunião de cavalos tão fortes, esbeltos, cavaleiros todos eles aprumados, né? O Dom Pedro, então, no centro da cena, né? Com a sua espada ao alto, gritando independência ou morte, todo mundo concordando na hora, assim, independência ou morte, né? Então tudo bem arrumado, e aí aquelas conversas, não, Dom Pedro estava com um desarranjo intestinal, devia estar montando uma mula, um jegue, e não um cavalo, né? Não, mas não é possível que as coisas tenham sido assim, tão bonitinhas. Gente, não tem novidade nenhuma nisso, né? Sabe aqueles papos assim meio de professor de cursinho, né? Olha que grande novidade, né? A independência não foi dessa maneira. Mas nem o Pedro Américo achava que essa independência tinha sido dessa maneira, né? O Pedro Américo pintou um quadro que dignificasse o acontecimento. Temos aí, então, uma avaliação valorosa de um acontecimento elevado à grandeza de grande acontecimento da história brasileira. Existe, inclusive, um texto escrito pelo próprio Pedro Américo, onde ele explica os critérios utilizados para a composição dessa imagem. Ele ficaria, enfim, estarrecido se alguém argumentasse ou, enfim, imaginasse que ele estava como que pintando uma fotografia de um evento que nem ele viu, e o fato de ele não ter visto o evento, né, não impossibilita que ele represente o evento. Ele não está querendo fotografar a independência aqui. Ele nunca nem pensou nisso. Agora, obviamente, se ele quer despertar um sentimento de nacionalidade, se ele quer dignificar a independência do Brasil, né, ele não pode colocar aí os todos cabisbaixos, né, e ali atrás de alguma moita, Dom Pedro com as calças abaixadas e agachado fazendo suas necessidades, não é verdade? Né? Mesmo que isso tenha ocorrido, ninguém vai pintar um quadro desses, né, pessoal? Óbvio, né?
pelo menos não com a função do quadro do Pedro Américo. É terrível anacronismo, então, imaginar que Pedro Américo estava querendo fotografar a independência e contar a independência do jeito que ela foi. Não, ele quer que nós, olhando para esse quadro, sintamos o nosso coração palpitar, que nós nos percebamos como brasileiros, né? E que nós, então, reverenciemos um grande acontecimento da história do país. É a invenção de um acontecimento? Sem dúvida nenhuma. Mas não é invenção enganosa, é a invenção deliberada do acontecimento. Porque um acontecimento dessa estirpe precisa ser inventado à altura, inventado em uma imagem. Para encerrar, eu devo dizer que a vinda da corte provocou uma série de fissuras no Império Português, como já discutimos anteriormente. A vinda da corte, né, descontenta muitos, atende aos anseios, às expectativas de outros. A vinda da corte não consegue estabelecer a médio e longo prazo concordâncias em relação à política seguida pelo governo de Dom João na América. A situação se agrava a partir de 1814, né? 1814, 1815, com o fim das guerras napoleônicas, portanto, com a extinção do motivo que levara a corte a se transferir para o Brasil. Não obstante, a corte se mantém no Brasil. Porque aí, essa é uma explicação bastante plausível, né? Os principais estadistas da corte, os conselheiros de Dom João, receiam que se a corte voltar para a Europa, o Brasil ficará exprimido por movimentos revolucionários que já estavam ocorrendo na América Espanhola e que ameaçariam a presença, a manutenção do Brasil como parte do Império Português. É uma explicação plausível. De todo modo, a corte só retornará, e parcialmente, em 1821. Por quê? Porque uma revolução eclodida em Portugal em 1820 obriga Dom João a voltar. A Revolução Constitucionalista do Porto, uma revolução que pretende, então, a elaboração de uma Constituição a reger o conjunto da nação portuguesa, incluindo os territórios ultramarinos. Essa é uma novidade, porque uma monarquia absolutista, ela não é regida por uma Constituição. A introdução, então, desse dispositivo constitucional em projetos políticos da época mostra o avanço de conteúdos revolucionários, em última instância advindos da própria Revolução Francesa, que os próprios revolucionários constitucionais portugueses detestavam. Isso é um sinal de novos tempos, né? A manutenção de formas tradicionais implica na introdução de dispositivos de inovação. Uma conjuntura revolucionária, ela é caracterizada, né, pelo deslocamento das posições tradicionais, mesmo com a tentativa de manutenção das posições tradicionais. Nada está mais no seu devido lugar, as coisas estão todas se movendo. E mesmo quem quer conservar a ordem precisa mexer nessas posições. E ao mexer, introduz novidades. É uma contradição inerente à própria transferência da corte. Qual que era o objetivo dela? Manter a integridade do Império Português, não era isso? Mas ao fazê-lo, né, a transferência da corte mexe na integridade do Império Português. Provoca fissuras, provoca tensões que não existiam anteriormente. Consegue manter a unidade a curto prazo, mas a médio prazo ela se torna impossível. Essa Revolução Constitucional, então, portuguesa de 1820, obriga o retorno de Dom João a Portugal, mas Dom João, imbuído daqueles temores anteriormente aventados de que o Brasil se perdesse, né, de vez, deixa aqui o seu filho, na condição de príncipe regente. De um governo do Brasil surgirá um Estado do Brasil. Dom Pedro, então, concentra os interesses daqueles que ficaram decepcionados, que estavam perdendo com o retorno do rei
a Europa, se fortalece com isso. E rapidamente, ao longo de 1821 e de 1822, um governo português do Brasil se torna a base para a formação de um Estado do Brasil, o que significa, então, a independência. Tudo bem, pessoal? São projetos, são alternativas, são lutas, são disputas. É gente que leva melhor, é gente que leva pior, porque ninguém tem certeza precisa do que fazer. Novamente, um atributo de uma conjuntura revolucionária, né? As certezas, elas são muito transitórias. As pessoas mudam de ideia rapidamente. As pessoas não sabem exatamente onde está o chão em que elas devem pisar. Essa grande movimentação de posições, de projetos e de alternativas se resolverá com o fortalecimento de um projeto, de uma alternativa, o projeto de independência do Brasil, do qual resultará então algo que não estava no script, um Estado e uma nação brasileiros. Tudo bem, pessoal? Sim? Se eu tiver convencido vocês então da importância desse processo, não porque eu o estude, porque embora obviamente a gente procure sempre estudar profissionalmente coisas que são importantes, né? Mas simplesmente, entre aspas, porque os seus resultados foram muito transcendentes. Eles pautaram uma nova história, uma profunda inovação em relação a um ambiente, a estruturas sociais, a uma história anterior. O que não significa, obviamente, que tudo tenha mudado de repente. Muitas coisas permanecem até hoje, lá de trás, mas foram transformadas de algum modo por essa situação revolucionária. A independência do Brasil foi, portanto, um processo revolucionário. Tudo bem, pessoal? Sim? Acho que era isso que eu tinha para dizer. E vocês? Eu queria saber se esse livro dos neonazistas da Bahia tinha alguma relação com os deputados que foram para Lisboa. Qual a relação, então, dos grupos políticos que na Bahia se opuseram à adesão, né, ao Império do Brasil, com os representantes, os deputados da Bahia, né, escolhidos para ocuparem postos nas cortes de Lisboa, né? Enfim, vocês devem já ter visto isso em outra matéria, né? Geralmente em História Ibérica, e esses conteúdos são tratados e tudo mais. Faço a conexão aqui. Esse movimento constitucional português, essa Revolução de 1820, iniciada na cidade do Porto, é uma revolução, então, que quer a submissão do rei, não a extinção do poder real, mas a submissão do rei, do seu poder, a uma Constituição. Para a elaboração dessa Constituição, é necessária a reunião de uma Assembleia. Essa Assembleia se chama Cortes, né? As Cortes de Lisboa, serão em Lisboa e não no Porto, devem legislar para a nação portuguesa, ao mesmo tempo em que elaboram uma Constituição para a nação portuguesa, que é um dispositivo revolucionário, mesmo que carregado de uma herança conservadora, que é a manutenção do poder real, só que transformado, né? A nação portuguesa, ela é composta não apenas do Reino de Portugal, mas também do Reino do Brasil e de suas diferentes partes. Para dar certo, então, essa Assembleia Constituinte da nação portuguesa, ela convoca representantes de várias unidades políticas do conjunto da nação portuguesa. No caso do Brasil, não há uma deputação do Brasil, porque o Brasil não é uma unidade política, mas sim deputações de províncias. Província de São Paulo, província de Minas Gerais, província da Bahia, província do Pará, etc, etc, etc. De início, em 1821, com o início desses processos eleitorais de escolha, então, de representantes das províncias do Brasil para essas cortes constituintes de Lisboa, né, o projeto de independência não é um projeto forte, não é um projeto dominante, ele é muito mal esboçado. A ideia das cortes, assim como a ideia dos representantes das províncias que vão trabalhar nas cortes, é de manter a unidade entre Brasil e Portugal, né? É de reconstruir essa unidade. Só que, isso é um dado muito importante, os debates lá na Constituinte de Lisboa acabam por definir antagonismos que não existiam ou que eram muito mal esboçados anteriormente.
Assim, deputados de diferentes províncias do Brasil se sentem maltratados, veem que seus interesses não são contemplados por deputados do Reino de Portugal, que tratam esses deputados como deputados do Brasil. Então, o da Bahia passa a se identificar com Minas Gerais, passa a se identificar com o de São Paulo e assim, cria-se uma nova esfera de identificação de um Brasil, pela oposição às medidas dessas cortes de Lisboa. Né? Mas tudo isso é tênue também. Isso não é suficiente para garantir o projeto de independência, mas reforça a possibilidade, então, de que o Brasil seja um só, seja uma unidade. Mas mesmo assim, também não dá para identificar diretamente, né, todos os deputados que foram lá como aqueles que aderiram ao Rio de Janeiro em 1822 ou se colocaram contrários ao Rio de Janeiro em 22. Então tem deputado que aderiu a uma posição, teve deputado que aderiu a outra posição. É novamente esse chão que escapa, essa transitoriedade de formas políticas muito marcante à época. Tudo bem? É uma fase posterior. As coisas se complicam, se complexificam progressivamente, muito rapidamente. E impedem, então, o estabelecimento de posições muito coerentes em se tratando de 3 anos tão cruciais, como 21, 22 e 23. Tá? Há uma grande movimentação de posições aí. Gente que muda de ideia e tudo mais. Ok? Diga. Também não ficou claro se há ou não uma relação de dependência entre o conceito de nação e Estado durante o contexto de independência. A Caroline pede para eu desenvolver melhor, então, essa relação entre Estado e nação no contexto de independência. Afinal de contas, existe uma relação necessária, imprescindível entre essas duas coisas, já que eu disse que as duas são diferentes, né? Desenvolvo um pouco em termos históricos gerais, até teóricos, eu diria, e fecho com o caso específico da independência do Brasil, tá bom? Veja, nem toda nação aspira à construção de um Estado. Por vezes, nações não têm Estados e nem querem formar Estados. Por vezes, Estados não correspondem plenamente a nações. Existem Estados que são plurinacionais, né? Então, Estados que contemplam uma diversidade de nações. Nem todo Estado corresponde a uma única nação. Nem toda nação tem um Estado ou pretende formar um Estado. Existem nações sem Estado e existem Estados de muitas nações, ou de várias nações. Tomemos um exemplo, Iugoslávia, na época do comunismo. Sim. Morreu Tito, depois de um tempo, aquilo lá entrou em colapso. A rapidez com que a Iugoslávia se desintegrou denunciou a existência de um Estado que não conseguia unificar plenamente uma diversidade nacional muito grande. Então tinha croata, tinha sérvio, tinha muçulmano que não era nem croata nem sérvio, mas tinha muçulmano que era sérvio, tinha montenegrino, tinha kosovar, que era muçulmano, tinha croata que odiava kosovar, que odiava... Sim. Então, uma diversidade de formas de identificação nacionais, né, que não foram deixadas de lado em prol de uma nação iugoslava que não chegou a existir. E olha que a Iugoslávia tinha seleção de futebol, tinha bandeira, tinha hino, tinha uma história oficial iugoslava, tinha um poder executivo iugoslavo, né? Mas essa nação iugoslava nunca foi capaz de se sobrepor a uma nação croata ou a uma nação sérvia. Sim? Pronto. A coisa degringolou muito rapidamente. Está claro esse exemplo? Né? Por outro lado, né, nós podemos argumentar convincentemente de que os Guarani, que habitam no Paraguai, eles formam uma nação. Há uma nação Guarani, que fala Guarani, né, e obviamente há paraguaios que falam Guarani e que podem se identificar como parte de uma nação Guarani. A nação paraguaia também existe, porque existe um Estado paraguaio. Mas em determinados momentos, essa nação paraguaia pode ser menos forte do que uma nação Guarani, no sentimento de alguém que um observador de fora carimbaria simplesmente como um paraguaio. Faz sentido isso? Observem o que está acontecendo na Espanha, né? Então, os sabichões de plantão dizem que a Catalunha é uma nação.
Ah, não, mas a Catalunha é uma nação, porque os catalães, antes de falarem que são espanhóis, falam que são catalães. Ah, e a Catalunha tem até um time de futebol, que é o Barcelona, né? Isso aí. Só que tem um outro time de futebol que se chama Espanyol, em catalão, Espanyol. Então, se tem o Barcelona, tem também o Espanyol. Os sentimentos nacionais na Catalunha são muito contraditórios. Faz tempo que a Catalunha é parte da Espanha, né? Então, não existe, enfim, um Estado nacional catalão, mas existe uma organização política com uma forte autonomia, como acontece com outras comunidades na Espanha, que o nome é esse. Comunidade valenciana, comunidade galega, enfim, comunidades que são autônomas, mas que integram um mesmo Estado, o Estado espanhol. Aí vem a crise do capitalismo, aí vem a crise da zona do euro, aí vem essa crise econômica e social terrível, né? Que começou em alguns países mais periféricos da Europa e que agora começa a atingir o centro, né? E ao chegar ao centro, passa por Itália e passa por Espanha. E aí, há um mês atrás, enfim, milhares de catalães ou espanhóis, enfim, vão às ruas em Barcelona pedir a separação da Catalunha em relação à Espanha. Se a Catalunha virar um Estado separado da Espanha, a nacionalidade espanhola não vai mais fazer sentido para a maioria dos catalães. A nacionalidade catalã, que já existe, ela se sobrepujará à nacionalidade espanhola, que também existe. Então veja, Caroline e demais, que eu estou brincando aqui com dois fenômenos, estou manipulando, porque com essas coisas não se brinca, estou manipulando aqui duas dimensões da realidade, um Estado e uma nação. Mas se a gente ignorar solenemente, então, a história do Estado na Espanha, na Catalunha, a gente não vai entender a identidade catalã. E vice-versa. Sim? São coisas distintas, porém correlatas. O que isso tem a ver com a independência, então? Não existia uma identidade nacional brasileira, não existia um Estado nacional brasileiro antes da independência. Sim, mas existia um reino do Brasil desde 1815. Mas existia uma ideia de Brasil desde o século XVIII. Estavam lá, estavam disponíveis. O que fazer com isso? A ideia é romper com Portugal. Para isso, organizar um Estado. O Estado, então, vai criar a nação brasileira? Em parte, sim. Mas em parte, não. Porque só é possível propor, então, a separação do Estado se os deputados das províncias que foram lá percebem, entre aspas, que eles são parte de algo comum. Cria-se uma alteridade, uma diferença em relação a Portugal, que é no plano identitário e não no plano estatal. Mas são as duas coisas ao mesmo tempo. Só pode existir um Estado brasileiro, só pode ser criado um Estado brasileiro, porque há um jogo identitário que favorece isso. Só poderá existir uma nação brasileira porque há um jogo político institucional que também favorece isso. Então não se trata de dizer o que veio antes e o que veio depois, né? O grande Eric Hobsbawm, falecido recentemente, escreveu um livro clássico sobre a questão nacional, né? Nações e Nacionalismo desde 1780. Um grande livro, importantíssimo, muito influente. O Hobsbawm diz o seguinte: as nações modernas são criações do Estado, via nacionalismo, né? Os Estados vêm antes das nações. E um instrumento, então, de forja dessas nações é algo que o Estado manipula, nacionalismo. Essa é uma equação sedutora, tremendamente simplista, redutora. Há muitos casos em que esse Estado só pode criar a nação porque já existem elementos nacionais anteriores, tá? Para complexificar, então, o esquema do Hobsbawm, que é um esquema muito influente, mas que, digamos, é uma proposta de interpretação desse tipo de fenômeno no qual eu estou tocando aqui.